Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês de 6 erros que você não pode cometer numa entrevista de emprego. Então fique ligado aí que vai ser muito bacana esse vídeo. Sabemos que se você cometer alguns erros durante a entrevista, isso pode acabar com as suas chances de conseguir um emprego. Então vamos listar 6 erros que você não pode cometer de maneira alguma durante uma entrevista de emprego. Vamos lá. Erro número 1. O primeiro erro que a gente vai falar que você não pode cometer de maneira alguma é não se preparar para a entrevista. O que significa isso? Significa que quando for passado da vaga para você, você precisa pesquisar sobre a vaga. Se for passado onde é a empresa, você tem que pesquisar qual é essa empresa, quanto tempo ela está no mercado, entrar no site dela, saber informações básicas, porque é muito importante você entrar numa empresa se identificando com os valores que ela prega. Mas Adriano, aí na Achei Minha Vaga vocês não falam o nome das empresas. De fato é verdade, mas o que é importante você fazer então quando você não sabe qual empresa você está se candidatando? É importante você estudar e saber muito sobre a vaga que você está se candidatando, entender sobre ela e saber qual que é o seu diferencial para poder agregar na empresa com seu trabalho. Erro de número 2. O segundo erro muito comum que você não pode cometer de maneira alguma é falar mal do seu antigo emprego. Então quando o recrutador perguntar para você por que você saiu de determinado emprego, muitas pessoas às vezes cometem um erro de desabafar e acabar falando mal do seu antigo emprego no sentido de expor pessoas ou expor situações que não é pertinente no momento. Então, quando você for questionado, é muito importante você ter muito cuidado com o que você fala e ponderar as palavras para acabar não expondo ninguém e acabar se prejudicando na entrevista. E não se esqueça, a partir do momento que você entra numa empresa para fazer uma entrevista, você já está sendo observado. Então, muito cuidado até com o que você conversa na sala de espera para acabar não pegando mal para você. Erro número 3. Pessoal, outro erro muito comum que acontece, que você não pode cometer ele de maneira alguma, é a questão do atraso. Isso é muito importante porque a primeira coisa é que as entrevistas são todas cronometradas, são todas organizadas durante o dia para ocorrer de uma forma organizada. E se você atrasa, você pode comprometer todo o processo de entrevista que vai ocorrer em seguida. Então é muito importante você se organizar para não atrasar de maneira alguma. Mas Adriano, quanto tempo eu devo chegar nessa entrevista? O tempo ideal de você chegar antes de uma entrevista é na faixa de uns 15 minutos. Não precisa ser mais que isso ou menos que isso. É o tempo de você chegar, saber onde fica a empresa, entrar, se organizar. Às vezes a empresa pode te dar alguma orientação antes da entrevista ou pedir para você assinar algo. Então é importante chegar aí com uns 15, 10 minutos de antecedência. E se ocorrer de você se atrasar por algum motivo, algum imprevisto que aconteceu, às vezes você está indo, pneu fura, acontece alguma situação, ligue na hora para o entrevistador ou para a empresa que está fazendo essa entrevista e avise o seu atraso para ver se o recrutador pode te atender um pouco atrasado ou se ele pode mesmo até remanejar a sua entrevista. É muito melhor você ligar, avisar que vai atrasar ou avisar que aconteceu um imprevisto que você não pode comparecer do que não comparecer ou chegar atrasado depois. Isso vai pegar muito mal para você e pode ocorrer inclusive uma desclassificação por conta desse atraso ou do não comparecimento à entrevista. Erro de número 4. Pessoal, outro erro muito comum que você não pode cometer de maneira alguma numa entrevista é a falta de postura durante a sua entrevista. Veja bem, quando você vai para uma entrevista, você precisa ficar à vontade. E nós da Achei Minha Vaga, inclusive, falamos até isso no início. Olha, fica à vontade, aqui é só um bate-papo, a gente vai fazer uma entrevista com você para estar te conhecendo um pouquinho mais. Mas a gente não pode confundir esse à vontade com, por exemplo, se debruçar numa mesa, sentar de maneira inoportuna, né? Ou, ao contrário, ser uma pessoa muito rígida que não mexe, parece que você está conversando com um robô, tá? Você tem que ter um meio termo, ou seja, você tem que ser você mesmo, tá? De uma maneira relaxada e tranquila. Erro de número 5. Bom, pessoal, outro erro muito comum é não saber falar sobre você, que está muito ligado ao autoconhecimento. Então, quando um recrutador perguntar assim, fale um pouco mais sobre você, quais são suas qualidades, seus pontos a melhorar, o que você espera para o seu futuro, são todas perguntas relacionadas à sua pessoa. Então, se você não souber responder perguntas relacionadas a você mesmo, e o recrutador que estiver conduzindo essa entrevista já vai entender que o seu autoconhecimento é bem pouco. E é muito importante, quando você estiver falando sobre você, ser o mais claro possível e não camuflar, querendo passar alguma coisa que você não é. Porque, como eu disse, o recrutador é aquela pessoa que está apta a entender a parte de comportamento humano, seja ela psicólogo, psicóloga, uma pessoa formada em RH, ou administrador até, mas que tem esse feeling, esse conhecimento da parte humana. Então não tente transparecer algo que você não é, porque a gente vai perceber, isso vai pegar muito mal para você e pode correr o risco até de desclassificação por conta disso. Erro de número 6. Pessoal, esse erro a gente deixou para o final porque eu acho que é o pior erro que você pode cometer numa entrevista.
é o erro da mentira. Tudo que você não pode fazer numa entrevista é mentir. A gente sabe que mentira tem perna curta e se você mentir, se você falar algo que você não fez ou aumentar demais, uma hora ou outra vai ficar sabendo. Então esse é um erro gravíssimo que você nunca pode cometer numa entrevista. É muito importante você falar a verdade de uma forma muito ponderada quando for temas delicados ou situações da sua vida, mas nunca mentir ou falar algo que você não fez. E fique tranquilo que o profissional que estiver conduzindo vai conduzir da melhor maneira para te deixar à vontade, até em situações que às vezes é ruim falar, ou às vezes que você não goste de falar e que às vezes seria necessário tocar no assunto, mas nunca minta em uma entrevista. Então não tente inventar informações, histórias sobre a sua vida profissional, sua vida pessoal, que o recrutador vai perceber e você pode acabar sendo desclassificado do processo seletivo. Pessoal, então é isso. Nós trouxemos aqui alguns exemplos, 6 erros que não podem ser cometidos de maneira alguma em entrevista. E espero que agora, quando você fizer uma próxima entrevista, você possa estar muito mais seguro de si para poder, quem sabe, estar conquistando a sua vaga dos sonhos. Então eu vou pedir agora para você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, pessoas que você sabe que nesse momento estão procurando emprego e que às vezes por algum desses erros podem ter sido desclassificados. Então é muito importante que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possíveis para que assim essas pessoas que querem se recolocar no mercado não possam cometer esses erros e assim poder conquistar a sua vaga também. Muito obrigado!